pecuarista tem entrado em contato, tem reclamado das propostas para a arroba do boi gordo, as cotações têm cedido, algo que era esperado de ocorrer, e é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com a Laura Rezende, ela que participa conosco desta edição do Agricultura BR. E Laura, nós falávamos já há algum tempo e você já pontuava essa formação que nós temos neste momento com alongamento de escalas e com um cenário de maior oferta de animais mesmo para o abate. O que nós temos neste momento e como que o abate de fêmeas, que já estava muito alto, como que ele pode se refletir neste momento? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez, obrigada pelo convite a vocês. Bom, como você muito bem pontuou, a gente já tinha isso anteriormente, né? No nosso último encontro aqui, nós falamos a safra, uma hora ela chega, né? Então, uma hora o pecuarista ele tem essa maior necessidade de vender justamente o que está acontecendo agora. A gente vê o reflexo dessas escalas. Então, as escalas aí na média Brasil voltaram para de média, né, 12 dias úteis, realmente alongadas. Só para vocês terem uma percepção, nós só havíamos tão longas em agosto do ano passado, quando aí os preços base de São Paulo atingirem até R$200 por arroba. Correlacionando, né, fazendo esse paralelo com o agro, são só as escalas que têm se assemelhado, porque quando a gente abate tanto o CIF, tá, quanto do estado do Mato Grosso, que é o que nós temos de dados até então, os abates muito próximos do que nós observamos lá em agosto. Mas a gente vai para abate CIF, nós ainda não temos os dados, abate de serviço de inspeção municipal e estadual, né? O que nós temos por enquanto foi o segundo maior abate, tá, da história, perdendo apenas para o agosto do ano passado. Então, numeroso de animais. Nós até acreditamos aqui, quando os delegados, né, esse número ele pode ultrapassar os abates que nós do ano passado. E o que nos chama atenção é que o abril foi tão volumoso em volume de animais abatidos que o mercado estava tão um pouquinho mais aquecido, né? Os pastos, a gente viu um bom volume de chuvas ali durante o mês de abril, então isso conseguir arbitrar um pouco mais na hora de negociar os seus animais de uma forma mais estratégica, ali, em alguns momentos até com frigorífico, bastante na bolsa, só que mesmo assim a gente vê essa onde, né, batendo aí, né, o segundo melhor mercado, muito provavelmente apenas para o agosto, que inclusive a gente pensa que pode a oferta de animais ela está muito abundante. Também o abril ele teve aí um volume de 27% a mais em abril do ano passado, que já foi um abate muito volumoso aí desse volume avantajado, que tiveram um acréscimo de 36% em relação ao abastado. Então, o descarte de fêmeas ele tem contínuo nacional, tá? Em níveis aí de 41% até então, e as fêmeas é um dos grandes pontos, e esse reflexo aí na pressão dos preços da arroba. Minha visão é que se continuar, né, ter continuidade aí até a quinzena de junho, que é quando o pecuarista está procurando mais para negociar esses animais. Laura, dá para dizer que nós estamos, agosto de 2023 foi o pior cenário do ano passado, que foi um ano bem mais complexo do que 2024. Nós devemos viver algo parecido com agosto a partir deste momento, esse final do mês de maio, principalmente em junho? Fabiano, eu acredito que nós vamos ver sim essa pressão baixista com os próximos dias. Então, como eu comentei aí, acredito que ela deve permanecer na quinzena de junho, né? Por esse maior interesse do pecuarista mais.
Mas agora preços tão baixos como nós vimos em agosto, acho difícil. Seria um boi na casa de R$ 200. Hoje nós estamos vendo um boi base São Paulo na casa de 225. Algumas indústrias, inclusive, pressionando, tentando chegar a 220. Agora, falando um boi de R$ 200, como nós vimos, eu sinceramente acho difícil, até porque em volume tão grande quanto o de agosto, e mesmo assim nós tivemos uma firmeza, né? O mercado doméstico, apesar de nós termos aí passo ruim, não foi bom o desempenho do mercado doméstico, né? Mas é um mercado que, quando a gente analisa o spread, né, que é entre a carca e o gordo, que nos dá uma sensibilidade, um termômetro de como estão a gente vê um spread interessante para a indústria. Então, a indústria remunerar, né, com um boi nesses patamares, até um boi de 200, um tempinho atrás, para vocês terem uma ideia, esse boi de 200 casada que nós estamos observando atualmente, daria na casa aí de 2% positivo. Esse spread é 2% negativo. Então, a indústria está remunerando bem, visto alguns indicativos aí, né, de lucros das empresas, né, dos maiores frigoríficos aí que foram divulgados, né, reflexo desse spread positivo de fato. Os preços eles vão se sustentar. Eu falaria num mini de 215, eu acho que menos que isso vai ser difícil, a gente vai ser, infelizmente pode, né? O mercado ele é soberano. Eu já desses 215 base São Paulo, eu com facilidade não, tá? Eu vejo que nesses níveis flui muito bem para a indústria, então teoricamente não teria porquê, né, deles continuarem pressionando tanto mais o Vina. Óbvio que, né, sempre eles estão na parte de compra, então, se tiverem, eles vão tentar baratear essas compras, né, de demanda, isso é natural, mas no nível hoje está muito interessante, então não vejo tanto motivo para baixar. Parecer algo até meio empírico, né, essa fala, né, de tem realmente uma relevância nos preços do boi, e nós já correlacionando esse spread, quando ele está, né, esse spread do preço do boi, da carcaça casada, que é essa meia banda do frigorífico, os preços do boi, como isso se relaciona, e o que nós observamos, essa diferença está no campo positivo, que é o que está acontecendo agora, a pagar melhores preços, ou pelo menos passam de baixa ali. Então, isso se correlaciona com os preços e é por isso estuda tanto esse indicador, né? Então, isso é acreditar que nós não vamos ver preços tão ruins como nós vimos no ano passado. Outro ponto também, exportações que estão indo muito bem, né? Em abril, aí nós considerando carne in natura e carne industrializada, foi um volume de exportações, né? Então, também os preços ainda continuam ruins, sim, mas conseguindo dar vazão para esse excedente produtivo que nós temos, porque com certeza se nós não tivéssemos observando tão pujante, nós estaríamos vendo os preços bem piores. Laura, falando também um pouco a respeito do que o mercado futuro tem contado para os analistas, o que ele tem mostrado em relação ao último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro, em relação ao boi gordo, em relação também, claro, a quem vai confinar ou vai usar boitel? O que já dá para perceber em relação a margens que podem ser obtidas? Olha, hoje um pouquinho mais aquecido em relação ao que nós estávamos observando na última semana. Na última semana, outubro bateu 236, que o mês de outubro mesmo, porque é o vencimento, né, o contrato, maior volume de negócios acontecendo, maior liquidez que a gente negócios acontecendo aí.
Então, eu vou usar ele como base de referência para nós. Hoje a gente tem um outubro na casa de 241, então uma leve recuperação mínima que nós atingimos na semana passada, que foi de 230. São preços interessantes para venda? Não são, tá? Um outubro mais aquecido do que esses 241 aí na bolsa atualmente. Então, outubro falando na casa de 248, acredito ser factível, tá? E aí, dados os preços de insumos que nós temos observado hoje, claro que a decisão do pecuarista em confinar ou não para outubro, para a entrega desse animal de outubro, ela não é dada agora, né? Ela vai acontecer mais ali olhando para um julho, um agosto, né? Então, ele vai olhar, ele vai avaliar esse segundo giro do confinamento mais nesse período aí, mas hoje, com os custos que eu tenho visto, inclusive dos nossos clientes aqui, daria sim uma margem interessante, tá? Daria uma margem para se colocar um animal confinado, considerando os custos de confinamento atuais e até esses 241 na bolsa, que não é lá essas coisas, a gente acredita que tem potencial para ir mais, mas mesmo assim daria uma margem para quem quer até intensificar, né? Fazer um confinamento, um semi-confinamento, que são modelos mais intensivos e que, via de regra, tem um custo maior também. Então, isso é um ponto muito importante de se analisar, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, hoje nós estamos vendo uma lotação, principalmente dos confinamentos próprios aí, aumentar, porque quem está comprando milho hoje, quem está fazendo rodar a operação, né, hoje, está tendo uma margem interessante aí, pensando na entrega dos animais dali 3 meses, por mais que os preços de venda não estejam tão interessantes. Então, essa baixa aí dos custos nutricionais que a gente tem tido aí, né, nos últimos tempos aí, tem favorecido na melhora dos animais confinados, no maior interesse do pecuarista em confinar esses animais. Muito mais do que o preço de venda, o fator de decisão hoje está sendo o custo mais baixo para alocar esse animal.